A fertilização externa é uma forma de fertilização frequentemente utilizada por animais marinhos. E a gente vai falar um pouco sobre ela. Normalmente, a gente vê essa fertilização externa muito aplicada em ouriços do mar, em equinodermos. Tá? Então, de uma forma bem simples, o que, é que acontece? O oócito e o espermatozoide são liberados na água e pode ser num rio, na água, numa piscina, numa maré, enfim. E esses oócitos e esses espermatozoides devem se encontrar. E a gente tem alguns problemas. Por quê? E existem diversas espécies de equinodermos ou de animais marinhos. E como a gente já tinha falado, a interação entre espermatozoide e ovócito ela é espécie específica. Então, isso é um problema bem grave. Além do que, esse espermatozoide o espermatozoide e o ovócito dentro da água, se a gente for perceber, é um ambiente bem diluído, né? Então, a gente tem um problema bem grave, tanto com a atração do espermatozoide, quanto a ativação dele nessa diluição toda. Então, a gente vai conversar ponto a ponto como acontece a atração do espermatozoide, a ativação, a reação acrossômica e outros eventos a mais. Então, a atração do espermatozoide pelo ovócito, como a gente já tem conversado, é uma atração espécie específica. Essa atração espécie específica, ela é bem complexa. Ela é uma atração que é mediada por quimioreceptores. Ela é uma atração quimiotática. Então, ela segue um gradiente de um produto químico secretado pelo ovócito daquela determinada espécie. E esses ovócitos eles não controlam apenas o tipo de espermatozoide que eles querem, não. Eles controlam também o tempo que eles querem que sejam atraídos, liberando o fator quimiotático apenas no momento da maturação. A gente também sabe que a quimiotaxia desses espermatozoides ela varia muito de espécie para espécie, como a gente falou anteriormente. Então, essa quimiotaxia é espécie específica. E os espermatozoides de ouriços do mar, por exemplo, eles só são ativados quando eles saem dos testículos. Eles só ganham movimento quando eles saem dos testículos. Por quê? Porque o pH dentro do testículo é um pH mais neutro, devido às grandes concentrações de CO2. Então, o pH dentro do testículo é em torno de 7,2. Quando o espermatozoide é expelido, vamos pensar assim, ejaculado, no mar, esse espermatozoide ele alcança um pH de 7,6. Então, ele vai sendo alcalinizado. Então, essa alcalinização faz com que haja a ativação dessa ATPase, a adeneína, que ela vai fazer com que quebre o ATP e ofereça energia para que o espermatozoide consiga fluir, consiga se movimentar de forma mais ativa. Mas daí a gente podia se perguntar, beleza, então os espermatozoides saíram, ganharam movimento, estão na água. Mas como é que eles vão fazer para encontrar os ovócitos? Aí vão entrar aquelas proteínas, aqueles peptídeos, que estão naquela substância gelatinosa do ovócito, que aqueles são chamados de peptídeos ativadores de esperma, ou em inglês, os SAP. Um desses é a ressacina. Essa ressacina, ela é extremamente espécie específica, então ela não atrai espermatozoide de outras espécies, ela só atrai o espermatozoide de determinada espécie. Essa ressacina, ela foi isolada de um ouriço do mar, a Arbácea punctillata.
ela se difunde muito facilmente por toda a cobertura gelatinosa do ovo. E ela tem pouca concentração dentro da água, né? E de repente ela vai aumentando essa concentração para atrair os espermatozoides. Foi feito um experimento para realmente testar o efeito dessa ressacina. Então a gente vai ver aqui, nessa imagem, nós observamos que aqui na imagem A, a gente tem um bocado de espermatozoide de Arbácea. Então, esses espermatozoides eles estão livres de ressacina. Então, esses espermatozoides eles começaram a andar em círculos, a nadar em círculos. E o experimento foi: entrou-se com uma pipeta e colocou-se a ressacina nesse local onde vocês estão vendo que está mais esbranquecido. E nesse local onde está mais claro, mais clareado, mais branco mesmo, vocês observam que com o passar do tempo, na imagem B, da imagem C e da imagem D, os espermatozoides começaram a convergir para essa área, indicando que a ressacina ela dá o direcionamento do espermatozoide para essa arbácea. Então, ou da arbácea. Então, essa ressacina ela é muito importante para o desenvolvimento ou para o direcionamento da arbácea, dos espermatozoides de arbácea. Bem, professor, e como funciona esse mecanismo da arbácea junto ao espermatozoide? Como que funciona isso? Então, a gente trouxe aqui a imagem da arbácea, né? Do ouriço arbácea punctulata. Então, como é que funciona isso? Então, quando a ressacina do ovo se liga, quando o receptor extracelular se liga à ressacina, ele ativa o guanilato ciclase latente do lado citoplasmático do receptor, como vocês estão vendo. Então, na área de dentro, a gente tem o guanilato ciclase. Com o passar do tempo, esse guanilato ciclase ativa e faz o espermatozoide produzir o GMP cíclico, um composto que ativa um canal de cálcio na membrana celular da cauda do espermatozoide, permitindo o influxo de íons de cálcio da água do mar para a cauda. Esses canais de cálcio específicos do espermatozoide são codificados pelo gene CAT-ESPER, os mesmos genes que controlam a direção e a migração do espermatozoide em camundongos e em seres humanos. O aumento do GMP cíclico ele ativa o cálcio e ativa todo o aparelho gerador de ATP da mitocôndria e da ATPase-deína, que estimula o movimento flagelado do espermatozoide. Dessa forma, a ressacina ela funciona tanto como um peptídeo ativador do espermatozoide, quanto um peptídeo atrativo para o espermatozoide. Na fertilização externa, um segundo momento de interação entre o espermatozoide e aquela cobertura gelatinosa que rodeia o ovócito é a reação acrossômica. Então a gente vai falar um pouquinho melhor sobre ela. Então essa reação acrossômica, ela acontece em dois momentos. A gente vê a primeira fase, que é a fusão da vesícula acrossômica, e depois nós vemos uma segunda fase, que é a extensão do processo acrossômico. Então, como é que acontece essa fusão da vesícula acrossômica? Esse processo de fusão da vesícula acrossômica, ele está ligado diretamente àquela camada gelatinosa que a gente viu que circunda o ovo o ovócito do ouriço do mar. Então, o que acontece? Primeiro, o espermatozoide ele vai liberando, vai fazendo a exocitose da vesícula acrossômica. Então ele vai liberando enzimas e proteossomos que vão digerindo essa região, eles vão vão fazendo digestão dessa região e vão abrindo caminho até chegar na superfície da célula, que é a membrana celular,
a membrana que a gente viu. Quando esse espermatozoide ele passa por toda essa camada gelatinosa, o que é que ele vai chegar? Ele vai chegar na região da membrana e ele vai fazer uma ancoragem, ele vai ficar ancorado na membrana. Então ele faz uma ancoragem na membrana, ou melhor, ele faz uma ancoragem no envelope vitelínico e ali começa a digestão dessa região. Ele faz uma ancoragem e começa a digestão. Então os proteossomos que estão presentes no macrossomo, eles começam a digerir o envelope vitelínico. E o ponto de ligação vai acontecer, nesse ponto de ligação vai acontecer a digestão e vários polissacarídeos específicos vão começar a ser, na realidade, várias enzimas digestivas vão começar a digerir o envelope vitelínico e facilitar essa ancoragem do espermatozoide nessa região. No ouriço do mar, a reação acrossômica é iniciada por polissacarídeos sulfatados na cobertura gelatinosa do ovo, que se ligam a receptores específicos localizados diretamente acima da vesícula acrossômica, na membrana do espermatozoide. Esses polissacarídeos muitas vezes são altamente espécie-específicos, e fatores específicos presentes na cobertura gelatinosa dos ovos de uma espécie de ouriço do mar geralmente não conseguem ativar a reação acrossômica presente na outra espécie, mesmo que diretamente relacionadas. Desta forma, a ativação da reação acrossômica ela serve como uma barreira para impedir a fertilização entre espécies. E é importante quando numerosas espécies elas residem no mesmo local, evitando assim uma fecundação entre espécies diferentes. Já o processo de extensão acrossômica, ele inicia-se com a polimerização de moléculas de actina, como a gente está vendo na imagem D aqui dessa figura. Então vai haver uma polimerização das moléculas de actina globular, dos filamentos, né, dessa actina, e acredita-se que um influxo de cálcio seja responsável por ativar uma outra proteína, a proteína ROR-B, que é da região acrossômica, na peça intermediária do espermatozoide. Esta proteína tem uma ligação a GP e ajuda a organizar a GTP e ajuda a organizar o citoesqueleto de actina em muitos tipos celulares, e se supõe que ela é ativa na polimerização da actina, que ajuda a fazer o processo acrossômico. Um evento importante para a fertilização externa é o reconhecimento da cobertura extracelular no ovo, e a gente vai falar um pouco sobre ele. Então, o que é que acontece? A gente observa que esse momento é um momento bem crítico, onde o espermatozoide ele passa toda aquela camada gelatinosa, lembrando que essa ligação é uma ligação espécie específica, então ela é bem complexa de acontecer, né? Então, o espermatozoide ele vai passar toda aquela cobertura gelatinosa e seu processo acrossômico vai entrar em contato com a superfície do ovo. E nessa figura a gente vê isso muito claramente. Então essa parte mais escura, ela é a cabeça do espermatozoide, a gente vê o mais acinzentado dentro dela é a região acrossômica, e essa região que está abaixo dela, que é acinzentado, que lembram vilosidades, né, são as microvilosidades que estão presentes no ovócito. E quem medeia essa ligação específica, lembrando que existem diversas proteínas, mas a principal delas, em algumas espécies de ouriço, é a bindina. Essa bindina é uma proteína insolúvel e ela tem essa principal ação, a ligação entre o espermatozoide e o ovócito. E é interessante uma situação que a bindina ela é tão espécie específica que testou-se a bindina o espermatozoide com bindina em um ócito de outra espécie e não houve a reação.
E quando testou-se a bindina sem o espermatozoide com a bindina, mas sem a reação gelatinosa, houve sem a região gelatinosa, houve a fusão, houve a fecundação do ovócito. Como a gente vê nessa imagem aqui, ó, isso que eu estava falando. Então a gente observou uma espécie, o Strongylocentrus purpuratum, as partículas de bindina no espermatozoide e um outro Strongylocentrus. E não houve aglutinação. Você vê que não houve aglutinação. Mas aí você pega o mesmo indivíduo, o purpuratum, e ele, mesmo sem a camada gelatinosa, houve a adesão da bindina na camada mais externa do ovócito. Então, para você ver a importância da bindina. Então, a gente já sabe que existem receptores de bindina no envelope vitelínico do ovo. E essa bindina, ela é muito importante para a formação de complexos agregados que vão facilitar a adesão dos espermatozoides aos ovócitos. O espermatozoide, ele conseguiu entrar e realizar toda a reação acrossômica, conseguiu fazer a destruição a digestão da região gelatinosa e haver a fusão entre a membrana do espermatozoide e do ovócito, vai acontecer o quê? Vai acontecer a fusão das membranas celulares do ovo e do espermatozoide. Então, esse processo ele começa como? Vai começar através da polimerização da actina do espermatozoide e do ovo, que vão formar esse cone. Então, vai haver uma homologia entre o ovo e o espermatozoide, que é demonstrada, já que o processo acrossômico do espermatozoide também parece ser formado por meio de polimerização da actina. A actina dos gametas forma uma conexão que amplia a ponte citoplasmática entre o espermatozoide e o ovo. Então vai ficar mais forte, mais intenso. A gente percebe que esse processo que a gente está falando da formação do cone de fertilização, ele é um processo bem ativo e ele é mediado por proteínas fusogênicas, que elas são bem específicas. Então, no caso de Ouriços do Mar, nós vamos relembrar a bindina, que a gente já viu anteriormente, lá na cabeça do espermatozoide. Então, essa bindina, ela é além de ela fazer com que aumente a ligação entre o espermatozoide e o ovócito, ela vai ser capaz de fundir várias vesículas fosfolipídicas e vai conseguir aumentar essa adesão entre o espermatozoide e o ovócito. Mas a gente pode pensar, professor, logo após que houver a entrada de um espermatozoide e os pronúcleos começarem a se fundir, outro espermatozoide não vai querer entrar? Não vai poder entrar? Isso é uma pergunta que a gente pode se fazer, que pode acontecer. Então existem diversas situações que podem acontecer isso. De uma maneira normal, isso não acontece. Acontece a monoespermia, que a gente fala que apenas um espermatozoide consegue penetrar
e consegue fundir o seu núcleo haploide junto com o núcleo haploide do ovócito. Mas, em situações aberrantes, podem ocorrer situações de polispermia, que seria o quê? Quando vários espermatozoides conseguem penetrar simultaneamente no ovócito. E isso pode causar uma série de problemas pro indivíduo que vai ser gerado. Então, nesse caso, a gente vai ter um indivíduo triploide, a fertilidade desse indivíduo vai estar comprometida, e não é uma situação comum, como eu estou falando para vocês. A gente eventualmente vê essas situações em mamíferos, em suínos, mas em ouriços do mar elas não são frequentes. Então, para isso, desenvolveu-se 2 mecanismos para que se combata essa polispermia, que foram os bloqueios rápido e lento de polispermia, que a gente vai conversar mais à frente sobre eles. Bem, o bloqueio rápido da polispermia nada mais é do que uma maneira de prevenir a união dos núcleos haploides masculino e feminino dos indivíduos. Lembrando que esse bloqueio rápido ele acontece apenas em invertebrados, ele não acontece em vertebrados, esse bloqueio. Tá? Então ele vai prevenir o que? A penetração de mais de um espermatozoide no ovócito, para que não haja uma formação de um ovo triploide, por exemplo, de um ovócito triploide, né? Na realidade, um embrião triploide. E o que é que acontece? Na realidade, vai acontecer uma mudança no potencial elétrico da membrana do ovócito, que vai impedir que entrem outros espermatozoides dentro do ovócito. E essa reação ela é mediada possivelmente pelo ácido nicotino adenina dinucleotídeo fosfato, esse NADP. Então ele vai fazer isso e o que é que vai acontecer? Vai haver um fechamento geral dos canais de sódio. Então a quantidade de canais de sódio, vai haver um fechamento dos canais de sódio e esse bloqueio elétrico vai impedir a entrada do espermatozoide dentro do ovócito. Essa situação ela pode ser representada melhor nessa figura aqui que a gente está vendo. Então, a gente está vendo que o espermatozoide, na hora a membrana do ovócito, no momento que existe a entrada do espermatozoide, ela possui um potencial de membrana, um potencial elétrico de membrana de menos 70. Então, ela está carregada negativamente. E logo em seguida, de 2 a 3 segundos após a ligação do primeiro espermatozoide com o núcleo haploide, isso já muda. Há uma mudança de potencial para um potencial positivo, o que impede a entrada de sódio, né, ao fechamento dos canais de sódio, e impede a entrada do espermatozoide. Então a mudança de negativo para positivo dessa membrana do oócito é o resultado de um pequeno influxo de sódio para o ovo, através dos canais de sódio recém-abertos. O espermatozoide não pode se fundir com membranas celulares do ovo com potencial elétrico em repouso positivo, de modo que a mudança significativa que nenhum outro espermatozoide pode se fundir com o ovo. Então, esse bloqueio rápido ele é muito importante para prevenir
a polispermia. Esse bloqueio rápido ele dura cerca de 1 minuto. Então, para que haja uma ideia mais permanente, vamos pensar assim, de bloqueio, para que não haja entrada de espermatozoides para dentro do ovócito, o organismo desenvolveu um outro mecanismo, que é o bloqueio lento da polispermia. E o que é que acontece? Então, logo após o bloqueio lento, logo após o bloqueio rápido, o organismo, o ovócito, na realidade, o recém-fecundado, né, a gente pode falar assim, o embrião, ele começa a liberar substâncias que vêm dos grânulos corticais. Lembram dos grânulos corticais que a gente falou no início da aula? Então eles começam a liberar dos grânulos corticais substâncias que vão digerir qualquer espermatozoide que tenham adentrado dentro do ovócito, como vocês veem aqui, ó, nessa figura. Então, na letra A, ainda não tem havido o bloqueio lento, ainda não começou o bloqueio lento. Na letra B, houve o início do bloqueio lento. Por quê? Já houve a fusão dos núcleos, né? E quando há a fusão dos núcleos, há tanto o bloqueio rápido, que dura 1 minuto, quanto a formação do bloqueio lento, que aí é um bloqueio que vai durar mais tempo, tá? Ele tem uma duração bem maior, e a gente sabe que esses grânulos que estão na região cortical da próxima membrana, entre a membrana e o citoplasma, né, na região da membrana mesmo, na região cortical, eles são em grande número, são cerca de 15 mil grânulos. Então eles vão liberar bastante serina protease, eles vão liberar bastante substância para degradar o que tiver de espermatozoide ali, para não sobrar mais nada, não sobrar espermatozoide nenhum, para evitar uma polispermia. E esses grânulos corticais, eles vão se ligando ao envelope vitelínico. Lembra que tem um envelope vitelínico? E eles vão formando um novo envelope, que a gente chama de envelope de fertilização. Como vocês estão vendo, a formação de uma nova estrutura na letra C e na letra D, de uma nova estrutura para a proteção do ovo. Então esse envelope de fertilização, ele vai se formar com a entrada do espermatozoide e continua até se tornar até a expansão de todo o ovo. E ele se inicia cerca de 20 segundos após a entrada do espermatozoide. Então, o bloqueio lento, ele vem complementar a ação do bloqueio rápido, a fim de evitar a polispermia e os transtornos que ela pode causar. Tão importante quanto a fusão dos núcleos haploides para os indivíduos é a ativação dos ovos desses indivíduos. Então, aqui agora a gente vai falar um pouquinho sobre a ativação do metabolismo do ouriço do mar. Então a gente sabe que para que aconteça a ativação desse material genético, desse ovo, o que é que acontece? Ela inicia antes do bloqueio lento. Então vai haver uma liberação de cálcio, e essa liberação de cálcio vai desencadear uma série de eventos que vai fazer com que haja a ativação do metabolismo do ovo e vai haver o início do desenvolvimento. Então, os íons de cálcio, eles são liberados e vão inibir as mensagens maternas que estão armazenadas e vão permitir que os RNA mensageiros do próprio ovo, eles comecem a ser traduzidos. Então, eles começam a ser traduzidos e começam a produzir as proteínas estruturais do próprio ovo. Eles também liberam a inibição da divisão celular. Isso é, ele libera para que
o núcleo comece a se dividir, comece a haver a divisão nuclear. E isso ocorre normalmente mediado por causa do cálcio. Isso é uma constante, uma coisa muito comum em todo o reino animal.